Olá, meus amores! O receitinha de hoje traz um pão recheado de calabresa com queijo, que é uma delícia! Olha só! Se você quiser aprender a fazer esse pão, continue assistindo esse vídeo. Vamos para a receitinha então? Você vai colocar no bowl o azeite, açúcar, vai colocar o sal e nós vamos usar dessa vez o fermento, que ele é biológico, mas ele é aquele seco. Esse aqui do sachêzinho, tá? Não é aquele em cubinho, o fresco. É sim o seco do sachêzinho. É um sachêzinho. Esse é bom porque não precisa você colocar com a água e dissolver ele. Ele já tá dissolvidinho, né? Ele é na verdade, ele é um pozinho que você vai dissolver com os outros ingredientes, tá bom? Aí nós vamos colocar a farinha de trigo. É muito simples também, muito fácil de fazer, gente. Super tranquila essa massa. Ó, vamos colocar um pouco e mexer. Aí é onde nós vamos acrescentar a água, que nos outros pães a gente colocava água no começo, né? Esse nós vamos acrescentando depois. Ó, aos pouquinhos nós vamos colocando a água e a farinha de trigo. Coloca a água e põe a farinha. Aí já vai mexendo, ele já vai tendo uma consistência, já vai pegando, né? Uma consistência a massa. Aí a gente coloca mais farinha de trigo, pode colocar o restante da farinha de trigo. E a gente vai colocar o restante da água. Simples, né? Bem prático. Agora é só mexer, aqui, como todos os outros pães. Nós vamos mexer com a colher e depois mexer com a mão e sovar. Prático, né, gente? Depois que eu mexi toda ela com a minha espátula, aí eu fiquei sovando ela com a mão. Só que ela não é uma massa que você vai colocar numa superfície lisa para sovar. Você vai sovar ela na mão mesmo. Você vai ficar tirando ela de dentro, de fora para dentro, assim, ó, de fora e colocando ela para dentro, ó. Pega ela de fora e vai colocando ela pra dentro. Ela é uma massa que ela fica com a impressão que ela vai colar na sua mão. E ela, de certa forma, até cola um pouco. Ela não é aquela massa que você tira e fala assim, olha, não colou nada. Você vai ficar mexendo ela, sovando ela assim, ó. E você vai ter até uma certa dificuldade, ó, de tirar a mão dela. Que ela vai ficar uma massa meio molenga, né? Ó, eu vou tirar ela pra vocês verem da mão, ó. Tem uma certa dificuldade. E de certa forma até sai um pouquinho, pouca coisa. Ela não pode estar totalmente colando na sua mão. Então você vai fazer esse movimento dela, sovar ela, por uns 2 ou 3 minutinhos, ó. Porque ela tem que ficar lisinha, tá bom? Então de dentro pra fora, você vai sovando ela. Depois que você sovar ela bastante desse jeito, você vai colocar ela na tigela e você vai cobrir ela. Pode ser com um pano de prato, ou pode ser com um filme plástico, ou pode ser até numa tigela com tampa. E você vai deixar ela descansando por 20 minutos. Depois de descansar dos 20 minutos, nós vamos abrir ela. Vamos ver como que ela vai ficar? Depois que a massa cresceu, olha como ela cresceu bastante. Nós vamos tirar ela daqui do bowl e vamos colocar numa superfície enfareada, porque nós vamos espalhar ela com um rolo. Então, vamos lá. A gente tira ela. Eu vou separar ela em 2 pães. Então, ó, vou trabalhar com uma, depois eu vou trabalhar com outra. Separa ela. Eu vou dar uma espalhadinha com a mão e depois com o rolo. Olha como ela fica uma massa molinha, né? Ela é toda molinha, essa massa. Agora, nós vamos espalhar ela com o rolo. Bem espalhadinho, só que ela também não pode ficar muito fininha, porque nós vamos colocar bastante recheio, senão ela fura, né? Então, bem espalhada, mas não tão fina. Assim, pode ser 1 centímetro, mais ou menos, de espessura. Meio centímetro, posso dizer assim, né? Que eu vou espalhar ela um pouquinho mais fina do que o de comum.
Espalha ela bem espalhadinha. Ela fica uma massa molinha, mas fica uma massa tão bonita, tão gostosa de mexer nela, de trabalhar. Espalha ela. Nós vamos colocar bastante recheio. Opa, dobrou um pouquinho. Agora nós vamos colocar o recheio. Vamos colocar o requeijão primeiro. Aí você coloca, vai espalhando o requeijão. Você vai colocar, centralizar esse recheio aqui bem no meio que ele vai. Porque depois nós vamos fechar essa massa como se fosse um rocambole. Então a gente vai centralizar o nosso recheio nessa tirinha aqui que eu tô passando todo esse requeijão. Nosso recheio vai ficar por aqui. Vai ficar uma delícia esse pão, gente. Pensa, cheio de recheio. Ó, não economiza no recheio, pra ficar bem gostoso, hein? Bastante requeijão. Agora nós vamos colocar a mussarela picada. Sempre o recheio nessa lista que eu te falei. Aqui. Bastante mussarelinha. Agora nós vamos colocar a tomate. Essa tomate, ela precisa ser sem a pele e sem os carocinhos, tá? Cortado em cubinhos. Olha, gente, que gostoso. Bem recheadinho. Nós vamos colocar azeitonas picadas, sem caroço também. Porque azeitona com caroço dentro do pão ninguém merece, né, gente? Então, vamos colocar azeitoninha picada. Fica uma delícia. E nós vamos colocar um dos ingredientes principais do recheio do nosso pão, que é a calabresa. Essa calabresa, ela também tá picadinha e ela tá refogadinha com linguiça já, tá? Porque aí fica bem temperadinha, fica bem, né, gostosinha com a linguiça. Olha, gente, que delícia! E aí vamos salpicar por cima orégano. Orégano sempre me lembra pizza. Tudo que eu faço com orégano, eu tenho uma lembrança de pizza. Dá gostinho de pizza quando a gente coloca orégano nas coisas, né? É isso, colocamos o nosso recheio. Agora nós vamos fechar o nosso pão. Pra desgrudar ela aqui de baixo é um pouquinho, às vezes gruda um pouquinho, tá? Deixa eu tirar essa travazinha daqui. Mas é normal, se você sentir que a sua massa tá grudando um pouquinho, não foi que você errou na massa, não. Ela dá uma grudadinha mesmo. Então, você vai fechar ela assim, ó. O que que você pode fazer agora? Ou pegar essa parte e subir do outro lado, ou pegar essa e trazer pra cá. Eu acho mais fácil pegar essa e trazer pra cá, né? Dá no mesmo do rocambole, ó. Nós vamos fechar também a pontinha, tá? Pro recheio não cair, ó. Você dá uma fechadinha na pontinha, tá bom? E une a massinha na pontinha, ó. Pra não ficar seu pãozinho aberto e ele não cair. Aí você vai ter que tirar daqui. Então, pra você tirar daqui, antes dá, ó, uma desgrudadinha, tá vendo? Senão, de repente, você pode puxar o seu pãozinho e ele tá mais grudadinho do que você imaginou. E aí, nós vamos colocar numa forma untada e enfarinhada o nosso pãozinho. Vem, pãozinho! Opa! Ih, essa forma é um pouco pequena. Ó, vou ajeitar ela aqui. Se essa forma não der, eu vou trocar de forma, gente. Tô precisando de forma grande. Olha só como que fica o seu pãozinho. Aí, nós vamos pincelar uma gema aqui, pra ele ficar douradinho. E ele vai pro forno a mais ou menos 180 graus por os 30 minutinhos. Ou daquele jeitinho, se você enfiar o palitinho e não sair sujinho, aí ele tá prontinho.
Depois de assado, ele fica bem douradinho, ele cresce um pouco mais e fica assim bem recheado. Então se você tiver uma forminha um pouco maior que a minha, você coloca assim, se os ladinhos da sua forminha for maior, para ele ficar mais centralizado, é bom. Ou se você tiver uma forminha como a minha, você pode tirar, na hora que você estiver recheando o pão, tirar um pouco das rebarbas da massa, para ele ficar um pouquinho menor. É que eu não quis desperdiçar a massa, quis fazer toda aquela minha massa. Ele ficou uma aparência de muito gostosa e tá com um cheiro maravilhoso. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, se inscreve no canal para você receber sempre as outras novidades que vão ter muitas e muitas e muitas receitas, então se inscreve. E lembrando para vocês também que todos os ingredientes dessa receita tá aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você colocar lá, clicar no mais, que vai aparecer todos os ingredientes. Um beijo!